Falar da unção pastoral, né? Um pastor em um ambiente apostólico. O pastor, igreja, é aquele camarada amoroso, aquele camarada compassivo, aquele camarada compreensivo, é aquele cara que deseja estar na vida das ovelhas, deseja estar junto com as ovelhas. É aquela pessoa que, se a ovelha faltou no culto de domingo, ele está ligando na segunda-feira para ela de manhã, perguntando para ela por que ela não foi na igreja. Então ele é esse líder, ele quer conduzir pessoas a Deus, através do quê? Ele sempre está conectado ao seu problema, ao problema das ovelhas. Poxa, aquela ovelha está com um problema assim, aquele está passando fome, aquele está sem dinheiro para isso, aquele não sei o quê, e ele está querendo sempre consertar ali a vida das pessoas, Imagine um naufrágio aí, onde os princípios básicos de sobrevivência, alimentação, segurança e depois o resgate, é isso que ele quer fazer. Ele geralmente tem aquela fala assim: cara, como que nós vamos falar de Jesus para aquele mendigo se a gente não alimentar primeiro o físico dele, para que depois ele ouça a palavra, ele nem vai ouvir. Cara, o apóstolo e o profeta, ele já vai pensar assim: vou lá falar da palavra de Deus, Deus vai mandar o anjo como mandou para Elias, lá um pãozinho e o coisa, porque o coração deles é diferente. O coração pastoral, ele é totalmente diferente. Hoje eu converso com uma pessoa, esses dias nós sentamos na mesa, conversei com um pastor, falei com uma ovelha dele que está aqui, e falei: cara, o seu pastor da igreja que você veio, para cá, ele tem um coraçãozão pastoral, O Rafa falou: ele é pastoral, ele realmente tem a vocação no coração dele, simbolizado pelo nosso quadro ali, que é a chama, onde simboliza, se nós estamos falando de um reino, nós temos um governo, e esse governo é um governo de amor, representado por essa vocação pastoral, amém? E esse é o presente que essa vocação pastoral derrama sobre a igreja, que é a santidade do Senhor. Receber identidade de filho, distinção, cuidados do Pai, sabemos origem, destino, temos herança e legado no Senhor. Você entende tudo isso com uma unção pastoral sobre a casa, sobre a igreja. E também precisa, meu querido, dos outros ministérios trabalhando junto, porque primeiro que o pastor, ele não tem uma visão profética do que o céu está falando, e ele se cansa demais resolvendo o problema das ovelhas, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, ele se cansa, ele se fadiga. Existe muito pastor cansado, e está cheio de problema, não consegue resolver os problemas dele, está tentando resolver o problema de todo mundo, e também não é isso que acaba mantendo as pessoas na igreja, E eu costumo dizer e costumo falar para os meus líderes de não desenvolvermos, igual alguns pastores desenvolveram, uma dependência pastoral na vida das ovelhas. E na minha época de pastor, que alguns pastores que me guiaram, era aquele tipo de pastor assim, que eu tinha que falar tudo para eles. Não sei se você já foi pastoreado por alguém assim: se eu vou viajar, tem que pedir a bênção para ele ir. Se eu fosse comer, eu tenho que falar para ele o que ia comer. Então, tudo, se você não falasse, parecia que você estava em desobediência, porque ele quer ter um controle sobre o rebanho, um controle sobre a ovelha. E aí nós geramos dependência pastoral. Nós não ensinamos vocês que a oração de vocês tem poder, que você não precisa chamar o pastor para expulsar um demônio, que a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. É claro, pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso conversar, nós vamos atender. Mas existem pessoas que eu já tive ovelha que ligou para mim, igreja, para ir trocar chuveiro dela.
Eu não fui primeiro porque ela morava sozinha, né? Porque ela morava sozinha e tem nada a ver nós fazemos. Segunda, que a minha esposa também já olhou para mim e falou assim, não dá. E eu tive que explicar para ela para que serve realmente um pastor, né? Qual é o nosso chamado pastoral? Quais as áreas que nós vamos cuidar da vida de vocês, né? Então ali tem a chaminha, quando você olhar para a chama, você fala assim, cara, essa casa é uma casa pastoral, que tem o amor do Senhor, amém? E nós vamos viver nela em santidade, é isso que o Senhor pede para mim e para você.